Está começando o primeiro Meia Boca Podcast, comigo, Matheus, e eu, Robson. Meia Boca Podcast é um projeto junto do Nobug. A gente está começando ele agora, né? É o primeiro episódio. E será sobre o quê? Death Note. Vamos falar sobre o one shot, né? Que saiu agora há pouco do Death Note. E as nossas impressões. Então, bora lá. Bom, começando aqui esse podcast, né, vamos só ressaltar que vamos começar falando sem spoilers, né, vamos só dar um resumão da história total e depois a gente vai entrar com os spoilers. Então, vamos começar. Bom, desde o comecinho de janeiro já tinha sido anunciado que teríamos o novo mangá one shot de Death Note, né, que seria uma nova história aí de 90 páginas e foi lançado agora, né, no dia 4, aliás, hoje. Né? Aliás, foi lançado no domingo uma versão em inglês, mas a versão oficial mesmo saiu hoje e já tem traduzido aí. E lembrando também um detalhe é que ela tá de graça, ela é de graça pra todo mundo pode ir lá e olhar. A versão em inglês. Isso. A em japonês eu já não sei e a gente viu, obviamente, traduzido para português. Não é oficial, obviamente, mas é feito por fãs, né, de fã para fã. E se bobear, a gente vai deixar o link aí na descrição. Mas voltando à história, foi anunciado, né? E a história basicamente é a seguinte. A história acompanha Minoru Tanaka, que é o novo portador do Death Note. Um tempo depois dos eventos de Death Note, da história principal, o Ryuki decide vir para a Terra novamente. Isso lá pelo ano de 2017. E ele escolhe o Minoru para dar o caderno, né, o Death Note. Que ele é um aluno nota 10 e tal, e ele escolhe ele. Quando o Minoru, né, recebe o Ryuki, o Ryuki explica toda a parte do Death Note, né? Apesar do Minoru já saber o básico, né, que é sobre o Kira. O Minoru, por sua vez, ele bola um plano e ele fala pro Ryuki o seguinte: fala que ele vai pegar o Death Note, mas daqui a 2 anos. Então, ele abre mão do Death Note, né? Toda vez que você abre mão do Death Note, você perde todas as memórias relacionadas a ele. Ele abre mão do Death Note e fala pro Ryuki: não, volta daqui a 2 anos que eu tenho um plano e tal. Aí, passados esses 2 anos, o Ryuki volta e encontra com ele e finalmente o Minoru coloca o plano em prática, que é o seguinte: o plano do Minoru, né, é vender o Death Note. Isso mesmo, é meio absurdo de início, mas depois você começa a comprar a ideia. O Minoru, ele sabe de toda a história do Kira, né, porque atualmente a história do Kira já tá nos livros de história e tudo mais, todo mundo conhece, o próprio Minoru cita isso. E ele fala que o Kira é visto de certa forma negativa por causa da sua forma imoral de tratar as coisas, de querer um novo mundo. Em outros países também ele é visto até como terrorista, né? Pra vocês verem o nível que o pessoal vê o Kira. Ele e o Ryuki comentam que nos dias atuais seria meio que impossível repetir a mesma história do Kira, porque atualmente tem todo um fator tecnologia, câmeras para todo lado. Hoje em dia você rastreia uma ligação, um e-mail, uma mensagem de forma muito simples, já não seria tão fácil quanto foi na época do Kira. Então o plano do Minoru é o seguinte: é vender o Death Note. E a forma que ele arruma para fazer isso sem deixar rastros é mandando o Ryuki com uma plaquinha, horário de transmissão ao vivo. Aí, como quem só vê o Ryuki é quem já tocou no Death Note em algum momento, aparece lá uma plaquinha flutuando assim, falando: tenho o poder do Kira, o Death Note, e estou vendendo ele para quem der o maior lance, ou seja, um leilão. Nisso, ele pede para que as pessoas deem um lance no Twitter. Lembrando que ele questiona bastante o Ryuki sobre, né, os eventos passados. Embora o Ryuki ele, né, se nega a falar algumas coisas e citar nomes, ele acaba falando que tem pessoas que já sabem, né, que já viu ele e podem ver ele. Como é de se esperar, né, o poder do Kira à venda, os milionários, né, já vão abrir a carteira aí. Então os lances começam, né, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões e assim vai indo. Até que o óbvio acontece, que
os grandes poderes, né, os dirigentes das grandes potências entram na jogada. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos, da China, da Rússia, todo mundo gostaria de ter o poder do Death Note. E é isso que começa a acontecer. O que faz os valores irem lá em cima. Valores como 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões e assim vai indo. Nisso o Minoru vai acompanhando ali, né, os lances e tudo mais. E decide que em uma semana ele vai acabar com os lances. Nisso, a todo momento, sempre que ele não quer dar um aviso, ele vai lá, manda o Ryuk lá na frente da câmera, no horário ao vivo, levantar a plaquinha e é isso aí. Como já é de se esperar, um negócio desse como um Death Note à venda não é algo que se vê todo dia. Logo já chama a atenção das autoridades, consequentemente do FBI, que, né, tem o NieR. O NieR que atualmente se auto-intitula L. Porém, o plano do Minoru é muito bom, pois, que nem o próprio NieR fala, pessoas vendem armas todos os dias. Eles não podem prender o Minoru por vender o Death Note, sendo que o Minoru não matou ninguém com ele ainda. Eles chegam à conclusão de que eles devem esperar por assim que alguém comprar, aí sim eles entrarem em ação, porque a pessoa que comprar provavelmente vai usar ele. E nisso a história vai se desenvolvendo. Só pra constar aqui, né, nós gostamos, né, pra quem não quiser receber o spoiler. É uma história bem construída assim, pra 90 páginas é uma história boa, né, apesar de curta. Porém tem um desfecho ali que divide opiniões. Ficou meio a meio. Tanto é que eu e o Robson damos nota 8, mais ou menos. 7 a 8. Porque, tipo, é bom, mas não é unânime. Não é aquela 8ª maravilha do mundo. E algumas coisas ficou a desejar, tipo o próprio NieR. O NieR foi um pouco fraco aqui. Na real, ele nem teve influência na história. O Minoru nem chega a saber que existe um NieR que tá de olho nele. Porque ele literalmente só tá de olho nele. Ele só tá vendo as notícias, especulando lá. Chega à conclusão de que ele não pode fazer nada. Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, quem sou eu para julgar as pessoas? Não. Talvez eu esteja errado. Era exatamente nisso que eu estava pensando. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena, porque o mundo não pode continuar assim. Mas então é isso. A partir daqui vai ter spoilers, a gente vai falar sobre o desfecho da história e as opiniões finais. Então nesse desenrolar da história, ninguém podendo fazer nada, rola os lances. Até que o Minoru decide encerrar o leilão e o vencedor é nada mais nada menos que o líder dos Estados Unidos, Donald Trump. Que não é citado o nome, mas pela aparência todo mundo sabe que é ele, né? Nesse momento o NieR fala que o lance final foi a praticamente 300 bilhões de dólares. Nesse momento o NieR fala que, pro cara receber esse dinheiro todo, ele vai precisar de uma conta e aí que eles vão chegar nele, né? No novo Kira, que o próprio NieR dá o nome de Akira. Então, né, eles esperam que de alguma forma vão conseguir chegar ao Akira sim. Porém o moleque é esperto, o cara é bom patrão. Ele chega e manda o Ryuk levar uma plaquinha com a seguinte frase: o Death Note foi vendido para o dirigente dos Estados Unidos. O depósito deve ser feito em todas as contas do Banco X de Tóquio. Ou seja, todo mundo que tem uma conta poupança do Banco X e for menor de 60 anos vai receber igualmente aquele valor dividido para todo mundo da cidade. O Minoru vai acabar recebendo uma bolada. Ninguém vai conseguir saber que foi ele, né, que bolou todo esse plano, e todo mundo da cidade ali vai ficar rico igualmente. Pelas contas lá vai dar mais de $500 milhão para cada um dos habitantes. Ou seja, vamos ignorar o fato da inflação aqui, né, mas é um plano bom. Apesar de provavelmente nunca acontecer na escola, digamos que os alunos fossem chamados para discutir de um inimigo desconhecido, e é assim que deve ser.
É perfeito, está tudo correndo como eu planejei. No decorrer da história, em um momento chega um Shinigami que fala pro Ryuki que o rei dos Shinigamis quer falar com ele. E que assim que ele encerrar o vínculo com o humano dele, ele deve ir lá no rei dos Shinigamis. Então, concluídas as negociações, o moleque fala pro Ryuki que não quer mais nenhum vínculo com ele nem com o caderno. E abre mão dele, ou seja, vai perder todas as memórias do Death Note. E que nunca mais quer que ele traga o Death Note pra ele. Ele deixando bem claro pro Ryuki lá, pra ele não voltar mais Com o pra Death ele. Note. Com o Death Note. Nisso, dito e feito, o Ryuki tira o caderno dele e vai embora. Como as ordens do cara lá, ele vai visitar o rei dos Shinigamis. Voltando à Terra, né? O último pedido do Minoru foi que ele entregasse, né, pro vencedor do leilão, que é o Donald Trump. Quando ele chega lá no salão oval, né, da Casa Branca, ele fala com o Trump e ele explica pro Trump. É o seguinte, o rei Shinigami não gostou nada disso daí de neguinho vendendo o Death Note. Então ele colocou uma nova regra, que nada mais é do que quem vender o Death Note assim que pegar o dinheiro vai morrer, e quem comprar assim que pegar o Death Note vai morrer. Aí ele fala, o Death Note tá aqui, ele é seu, mas se você pegar ele, você vai morrer. Ele falou, deixando bem claro isso, né? Se o Trump pegasse o Death Note, ele ia morrer, mas o Death Note ia ficar pra nação, né? Pro país dele. Se ele não quisesse, ele até faz né? uma crítica aí. Isso, tem uma crítica. Porque se ele pegasse, ele ia morrer, mas o caderno ia ficar na posse dos Estados Unidos e alguém que chegasse lá e pegasse o caderno poderia usar da mesma forma. Porém, ele fala, não, eu quero continuar vivo e tal. Aí o Ryuki pergunta, sua vida vale mais do que a sua nação? Aí ele fala, não, eu vou continuar vivo, vou falar que ainda tenho Death Note, só que eu não quero usar. Vai até fazer um bem pra minha aparência aí, vai me deixar com a cara de santo. E é isso que ele faz, ele não aceita o Death Note, né, porque senão ele morreria, mas todo mundo pensa que ele está com o Death Note, porém não quer usar. Aí já tá na reta final do mangá, o Ryuki senta na beira de um prédio, aparentemente, vai lá e escreve o nome do Minoru Tanaka. E o garoto vai lá e morre. E o Ryuki comenta, né, a mesma coisa que ele comentou com o Light. Todos os humanos que usam o Death Note têm o mesmo destino, a morte. O que dividiu muita gente foi esse final, porque, assim, a morte do Minoru não fez tanto sentido, já que quando ele usou o Death Note, não tinha essa regra. Essa regra de, não pode vender o negócio. Essa regra foi adicionada depois. Sendo adicionado depois, ele não quebrou essa regra porque não tinha essa regra. Então, tecnicamente, o Ryuki não poderia simplesmente matar ele. A não ser que ele só matou porque ele quis mesmo. Mas, pela regra, não teria sentido. Então, foi injusto, né? Ele já não tinha mais posse, né? Na verdade, não tinha a posse do Death Note. Aí tá lá essa regra. Ele nem se lembrava mais, porque ele tinha abrido mão. Tanto que, né, que nem eu tinha falado pra você, eu acho que o Ryuki tava com meio que um sentimento de injusto lá no final que ele tava escrevendo o nome dele. Eu já não acho que teve tanto... O Robson acho que teve meio que uma relação afetiva assim, né? Que o Ryuki gostava do moleque, mas eu acho que não, porque foi pouco tempo, né? E sei lá, foi só mais um pro Ryuki, porque o Ryuki direto tá nessa de se divertir aí, comer maçã, e é isso aí. Tá ligado? Mas ele fala que o plano foi perfeito e tal. Ele comenta. Então. Tipo, foi muito injusta essa morte dele. Então, com o sentimento de... Pô, foi injusto. Mas, no geral, a história é essa. Que nem a gente tava comentando mais cedo, sem os spoilers. Foi uma história boa, foi uma boa sacada, porque o protagonista não chegou nem a usar o Death Note, né? Ele não escreveu nada no Death Note, nada. E mesmo assim ele conseguiu usar ele ao seu favor. Usou o poder do Death Note usou o poder que o Death Note tinha pra vender, farmar um money ali. Porém, no fim das contas não deu muito certo, né? Mas a intenção, o plano em si foi muito bom. Que nem o Robson havia comentado, o Nier foi um ponto fraquíssimo aí, porque o Nier acabou que não fez nada. Ele tava acompanhando, assim, o noticiário e todas as informações do caso, né? Porém, não fez nada. Ele simplesmente falou,
não tenho o que fazer, vou ficar aqui. É, aquela fórmula que nem eu falo, né? A fórmula do gato e rato, né? Da rivalidade não teve. Ele ignorou e falou, nossa, esse cara é superior, ele ganhou, eu perdi, é isso. Sendo que ele nem tentou direito. Tipo, obviamente o plano do moleque foi bom. Não tinha como chegar nele antes dele vender o caderno, e nem depois dele vender o caderno tinha muito menos ainda. O plano do FBI era o quê? Pegar a pessoa que comprasse o caderno. Mas como quem comprou o caderno foi o presidente deles, eu acho que não tinha muito o que fazer, né? Então, no fim das contas, toda a população de Tóquio ganhou uns trocados aí, e o moleque se ferrou bonito porque morreu por conta do Shinigami e escreveu o nome dele no caderno. E tenho certeza que vai chover de memes esse momento aí. Já tem até um meme que, tipo, Minoru A, Nier, nossa, ele é muito inteligente. Que, tipo, qualquer coisinha que o cara fizesse, o Nier já pagava um pau pro maluco. É verdade, Minoru. Ah, Nier. Meu Deus do céu, esse cara é inteligente, olha o plano. Foi um plano bom, foi sim, mas também não dá pra falar que o cara é inteligente nível Kira por conta disso. E Falei. também dessa regra tirada aí, né? Também é uma injustiça, mano. Certeza que já tem meme. A regra foi inventada do nada, mas até então faz sentido. O cara viu o Rei Shinigami, ele consegue observar as duas realidades ao mesmo tempo e viu que tava tendo todo esse fuzuê aí. Mas a regra afetar um cara que já tinha passado pelo Death Note aí é sacanagem. O anime também tem uma participação de alguns personagens que já passaram, como Matsuna, porém não é lá aquela passagem. Ele só faz uma pontinha ali, mostrando que ele ainda consegue ver o Shinigami, né? Porque ele tocou no Death Note, mas nada muito fora da caixa. Tanto que ele foi na mesma emissora lá que o Ryuki mostrava os papéis com as anotações lá. Algo que deixou a desejar também foi o fato de não ter... Assim, o personagem foi apresentado bem, mas não mostrou muito como ele era antes e nem muito da personalidade dele. Deu pra perceber que ele é um cara meio retraído, né? Um pouco mais na dele, mas nada muito além disso. Só mostrava ele em alguns momentos na escola, ouvindo, tipo, a reação popular da galera. E é isso, tá ligado? Não chegou a explorar de fato quem é o... Não mostrou muito de quem realmente é o Minoru, né? O máximo que mostrou é que ele não se dava bem inglês, era isso. Foi legal revisitar todo esse universo de Death Note e tal. Foi um negócio maneiro. Deu pra revisitar toda essa mitologia da Death Note, Shinigami e tal. Porém, só 90 páginas foi um pouco curto demais. Eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais, ser um pouquinho mais criativo pra segurar essa história. Porque depois que chegou na parte do leilão ali, já dali pro final foi 2 palitos, tá ligado? Já não tinha mais o que fazer. Tem gente achando que talvez tenha uma brecha pra continuação, mas eu duvido. Tipo, não, o cara morreu. Se tiver uma continuação, seria a mesma coisa que fazer, sei lá, outro one shot, tá ligado? Outro maluco morrendo aí de graça. Em Tóquio. Altas aventuras com Ryuki aí morrendo de novo. E sempre é em Tóquio, mano. O Rio que não conhece outro país, não. Ele só vai... Opa, tem um maluco inteligente ali. Tem certeza que vai ter um meme assim, maluco inteligente. Ah, Ryuki, vai ferrar esse não. cara. Aí o Nir falando, não, muitas pessoas abaixo de 60... Aliás, o dinheiro vai pra conta de todo mundo que tem até 60 anos e for daquele banco. O Nir fala, mesmo assim ainda vai ser difícil porque são milhares e milhares de pessoas. Ele não cogitou que provavelmente seria algum estudante muito inteligente de novo, tá ligado? Tipo, seria o mais óbvio de se pensar, porque ele não daria o Death Note na mão de qualquer Zé Mané. Era só ele pegar, fazer uma ficha dos coisas mais inteligentes ali, das escolas da região, e começar a observar eles. Mas que nem a gente falou, foi muito mal aproveitado o Nier, e ele ficou lá em Los Angeles de boa, tá ligado? Nem chegou aí pro Japão em si. O bicho virou um burguês preguiçoso lá e ele largou o caso, é isso. Mas no mais é isso. Foi muito interessante revisitar a franquia, né? O Ryuki e tudo mais. Poderia ter sido mais longo, mas a gente entende, né? Que foi um one shot apenas de 90 episódios. Aliás, você acha que pode ter uma adaptação pra OVA?
Talvez, mas é bem pequenininho pra um oval, né? Eu não sei quanto tempo teria esse oval, mas talvez, Não né? precisa ser grande. Tem ovaia que tem o tempo de um episódio. Sim. Então, pode ser um oval sim. E eu acho que tem potencial pra virar assim, porque só de ter o nome Death Note, muita gente já vai falar, nossa, não, oval, quero. Ele saiu na Jump, né? Jump tudo explode lá praticamente, né? E o negócio que eu tava comentando com o Wellington, que ele falou que o Death Note tá bastante em alta. Tanto é que saiu um terceiro live action lá no Japão recentemente. Ah, isso é. Death Note tá em alta há bastante tempo. Ou seja, já teve uns 3 live action, teve a série principal, teve esse one shot agora. Tem alguns derivados aí, tipo a história lá do L contra uns terroristas biológicos, não tem? Ah, uma novel, Ellie Change the World. Inglês péssimo. Ellie Change the World. Depois eu vou até procurar sobre isso daí. Deve ter alguma coisa no YouTube. É o Ellie, se não me engano, aquela investigadora do FBI. Ah, sei, aqui o Kira matou, né? Acho que é Naomi. Tô ligado. Eu tenho curiosidade também. Eu acho que eu vou procurar ele. Mas é da hora demais. Tipo, todo o universo de Death Note é rico. Tipo, dá pra tirar uma história. Se eles quisessem fazer um Death Note 2, eles conseguiam. Mas o ruim é que todo mundo diz que é um final fechadinho. Não, fechadinho mas. É que nem. Mas é o universo, pô. Que nem saiu essa one shot agora. Não tem nada a ver. Sim, tá no mesmo universo e tal, mas não tem necessariamente ligação com a primeira. Com a história principal. Então, assim, eu acho que. Assim, não acho difícil não que algum dia ainda teremos uma continuação de verdade de Death Note. Tipo, uma saga mesmo, tá ligado? Algo novo mesmo. Pra valer. Não, mas eu acho que ainda vai ser no naipe desse daqui. Vai ser tipo, todo mundo já vai conhecer o Death Note e o maluco vai ter que rebolar pra fazer um negócio original aí. Talvez até em outro país, né? Porque poderia aproveitar o gancho de o Ryuk ter ido nos Estados Unidos e tal. A maçã de lá é melhor. Mas seria interessante. Seria interessante também ter visto um governador com um caderno em mãos, né? Não sei se o Ryuk pensaria isso aí Ou vou matar o Irã. É. Não pensaria, mas que nem o cara lá era dele praticamente. Ele só ia ter que morrer. Só. Mas assim, que nem a gente falou, foi da hora, né? Minha nota é 8, a do Robson também. E no mais é isso, né? Provavelmente aqui vai tá saindo no canal do Nobug também. A gente vai estar deixando o link da história traduzida na descrição aí. Então, alguma coisa a acrescentar? Não, só isso mesmo. E como eu tinha dado a observação, saiu de graça pra todo mundo. Então, você acha com facilidade aí. Não tá difícil, não. E que nem a gente tinha mencionado no começo, é um novo projeto Meia Boca Podcast, que vai ser postado no canal do Nobug também, mas que nem eu falei, nas outras plataformas vai estar independente, como Spotify, Anchor e tudo mais. Então, provavelmente a gente vai estar soltando um podcast todo fim de mês. Alguns meses vão ter mais de um, provavelmente, se tiver algum tema muito bom. Então, acompanhe aí para mais informações. Meia Boca Podcast, né? E o canal Nobug. Agradecemos pela atenção e até a próxima. Falou!